Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 22. O texto diz assim: depois dessas coisas, pôs-se Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo, me ajuda, faz assim, tomou consigo dos seus servos Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Primeira mensagem, ela vai até aqui. Fecha os teus olhos, grandioso Deus e Pai, fala conosco, toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos, nos abençoa, prepara aqui cada coraçãozinho, cada vida, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Fala conosco, Deus, fala mais uma vez, fala comigo, Deus, no nome de Jesus. Você conhece bem o texto? Já preguei esse texto algumas vezes, mas nunca a nível da revelação que Deus nos deu. Deus vira para Abraão, pede o filho. Deus faz um pedido em três, né? Deus vira para ele e diz assim: olha, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Aí, para que não fique dúvida, o Senhor vira para ele e diz Isaque. Então Deus pede o filho, o único filho e a quem ele ama. Ele se levanta de madrugada e parte para o território que Deus havia dito. Abraão obedece. Me ajuda, Abraão obedece e vai para o território da sua aprovação. Lindo aqui é o que o texto diz no verso número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo, faz assim, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o lugar da minha aprovação é um lugar de seleção. O lugar da minha aprovação é um lugar de Abraão, repita comigo, Abraão possuía muitos servos, porém só dois foram escolhidos. Às vezes nós somos rodeados por pessoas. Existem muitas pessoas que você ama e que você admira, que você tem um grau de amizade por elas. Mas no território da tua aprovação, o Senhor vira e diz assim: agora eu preciso que você selecione. Por quê, pastor? Porque agora já não são todos aqueles que você gostaria, mas sim aqueles que eu quero que esteja contigo. Você lembra quando o Senhor vira para Gideão e diz assim: Gideão, são muitos os que estão contigo, selecione. São muitos os que Se tem uma coisa difícil no ministério pastoral, e para você que deseja, para você que almeja,
Guarda isso no teu coração para tu nunca mais esquecer. No início eu falei isso com alguns dos meus pastores. E esses dias um dos meus pastores virou e disse assim: pastor, quando o senhor disse naquela época eu não entendi. Vida de pastor é uma vida solitária. Vida de pastor é uma vida solitária. Isso é difícil, porque eu tenho vocês. Só que no grau da hierarquia e pela lógica, vocês é que vêm até a mim. Porque uma vez que eu mostre os meus lamentos e as minhas fragilidades, quem vai querer seguir um líder assim? Então nós temos há muitos, mas nos momentos das dificuldades, aprendemos que temos poucos. Abraão possuía muitos servos, mas ele escolhe 2. Poderia ter levado uma caravana, mas ele entende que no território da sua provação, era um território que ele precisava selecionar. Você não entendeu? Às vezes os nossos maiores problemas estão nas dificuldades de compreender exatamente isso. No território da minha aprovação, não são todos os que estão preparados para estar comigo. Por isso nos sentimos só. Por isso nós temos algumas dificuldades em entender isso. Eu entendo que no terreno da minha aprovação, nem todos podem estar comigo. Mas o que tem de lindo aqui é que eles são chamados para irem para um lugar que eles não sabem onde é. Os servos, repita comigo, os servos são chamados para irem a um lugar que eles não sabem onde é. Onde é o lugar? Pastor, é na terra de Moriá. Deus falou com Abraão, não com eles. Pega no teu espírito isso. O importante aqui da gente compreender é que aqui nós não estamos lidando com serventia, e sim com aliança. Por que eles vão com Abraão? Porque com Abraão eles possuem uma aliança. Não é o fato de sermos servos, é o fato de possuirmos uma aliança. Isso é lindo, irmãos. Mas eu prossigo, e eu acredito que você vai entender o decorrer dessa mensagem. Eu anotei algo aqui que diz o seguinte: eu prefiro caminhar pela aliança e não por aquilo que a caminhada com essa pessoa pode me proporcionar. Eu vou te explicar para você. 10 anos de ministério, a gente está chegando agora. E nesses 10 anos você tem noção quantas pessoas Deus enviou para cá? Vou melhorar isso. Quantas pessoas bem-sucedidas Deus enviou para cá? Você tem noção que nesse lugar vinha gente de Queimados para assistir um culto aqui? Santíssimo, Pedra de Guaratiba. Você tem noção de quantas pessoas moravam? E aí eu vou, não desmerecendo você, pelo amor de Deus, e aí você vai entender que eu não estou desmerecendo mesmo. Quantas pessoas moravam na Barra da Tijuca e vinham para cá? Você tem noção quantos convites eu já tive dizendo assim de pessoas: pastor, eu quero que o senhor vá na minha casa. Mas o ir na casa dessa pessoa era
para que de alguma maneira elas tentassem de algum jeito ou me impressionar, perdão, ou tentar de alguma forma fazer com que eu fizesse aquilo que muitos pastores fazem: estar comigo, ou eu estar com ela, pelo que elas podiam me oferecer. Você tem noção quantos jantares eu recusei? Você tem noção quantas saídas eu recusei? Mas pastor, não pode? Pode. Mas eu queria fazer essas pessoas enxergarem que eu estou com elas, não pelo que elas podem me proporcionar, e sim por uma aliança. Pastor, por que o senhor fazia isso? Porque eu vim de uma igreja, irmãos, que tu valia o quanto você tinha. Se o seu dízimo representasse uma expressão numérica boa, você tinha condições de chegar a lugares altos. E como eu não possuía essa expressividade, me entristecia. Eu não estou contigo pelo que você pode oferecer. Eu estou contigo porque entre nós há uma eu não quero romper a minha parte da aliança. Por favor, não rompa a sua. Por favor. Pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo ninguém. E nem estou fazendo pouco, e nem dizendo que você precisa ter uma vida miserável, não. Eu prego nesse lugar Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode, você deve, mas quando Deus se elevar, saiba que eu estou contigo, não devido ao posicionamento que Ele te elevou, e sim devido à aliança que nós possuímos. Os servos, eles vão. Eu anotei algo aqui que diz assim: como é bom caminhar com alguém. Só que aqui nesse texto tem algo lindo. O versículo 2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de... Qual é o nome do monte? Qual é o nome do monte? Qual é o nome do monte? Moriá. Era o território, não era o monte. Deus deu o território, mas não deu o monte. Deus deu, mas não deu o monte. Isso é lindo. E ele obedece. E os servos que estão com ele também obedecem. Lindo isso. Isso aqui nos faz parar para pensar. Eu anotei algo aqui que diz o seguinte: eu te mostrarei a montanha
Deus revela a terra da montanha e não a montanha da terra. E tem uma coisa que eu aprendo aqui: eu preciso estar disponível para caminhar. Deus não revela a montanha, mas revela para onde eu tenho que ir. E Ele obedece, Ele segue, Ele vai em frente. Só que chegando no tema da nossa mensagem, e aí agora pela manhã eu pretendo não ser tão longo. O versículo de número 4 diz que repita comigo, 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Abraão, Isaque e os 2 servos. Quantos dias? 3 dias. Repita comigo, foram 3 dias cansativos. Foram 3 dias que N coisas passou no coração daqueles homens. Foram 3 dias que talvez eles pensassem muitas coisas: em parar, em desistir. 3 dias. Repita comigo, 3 dias de uma caminhada. 3 dias que eles entenderam que não importa o destino, o que importa é a aliança. 3 dias cansativos, 3 dias que não foram fáceis, 3 dias. Deixa eu fazer um adendo aqui. Você sabe que Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você sabe disso, né? Ele chega e dá um beijo no rosto de Cristo, e os guardas vêm e prendem Jesus. Ele se arrepende naquele momento, só que no coração de Judas ele percebe que não tinha mais jeito. Começa a nascer no coração de Judas um desejo pelo suicídio. Um desejo pelo? Judas se precipita, se enforca, a árvore não sustenta o seu peso, os galhos, ou o galho quebra, e Judas se precipita e morre. Mas no caminho para o seu suicídio, alguns historiadores vão dizer que levantou-se uma pessoa. Quantas pessoas? Virando para ele dizendo: tu esqueceu o que Cristo falou, rapaz? Que ao 3º dia ele ressuscitaria, e que ao ressuscitar, ou seja, a sua morte era em detrimento de tudo isso que você fez com ele, que a sua morte está pautada numa linha de raciocínio de traição, de pecado, de injúria, que alguém vira para ele e diz assim: espera mais um pouco, não tome essa decisão agora, espera mais um pouco.
E Judas não ouviu. Se ele tivesse aguardado mais um pouco, o sangue de Cristo o purificaria de todo pecado. Ainda que o pecado dele foi em ter traído o próprio Cristo. O sangue o limparia, o purificaria em 3 dias. Espera mais um pouco. Abraão, no momento em que ele está desfalecendo, no momento em que ele percebe que os seus servos estão aguardando nele uma resposta, a Bíblia diz no versículo de número 4, que Abraão, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. O salmista ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de quem me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, mas vem daquele que está acima dos montes, do Deus que criou os céus e terras. Sabe o que Deus está falando com você? Que pode ser que nesse processo da sua caminhada, seja ela com a sua família, dentro da igreja, ou seja lá onde for, você venha desfalecendo, você venha perdendo as suas forças, e Deus hoje está dizendo: erga a tua cabeça para o alto, e entenda que o teu alvo é Cristo, o teu alvo é o Senhor, e Ele vai te reanimar a prosseguir a tua caminhada até o fim. Ele ergue os olhos, os seus servos observam Abraão erguendo os olhos. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo isso. Ele ergue os olhos. Ele ergue os olhos. Abraão vai me ensinar que o que me sustenta na fidelidade, a aliança que tenho com você, é sempre que houver dúvidas, eu erguer a minha cabeça para o alto. Vão existir momentos que as dúvidas vão pernoitar na minha cabeça e na sua, mas sabe o que ele está dizendo? Quando as dúvidas chegarem, erga a tua cabeça para o alto e entenda que quem tem te sustentado nessa terra não é o pastor, é o próprio Deus. Deus está dizendo para você: eu tenho te sustentado nessa terra. Sou eu, não é você, sou eu. Quando as dúvidas pernoitarem, quando as dúvidas te impossibilitarem de dormir, erga a tua cabeça para o alto, porque o teu Redentor vive. O teu Redentor, foi Ele quem te chamou. Ele tem uma missão, Ele tem um propósito contigo nessa terra. Está vivendo conflitos? Está vivendo com você está vivendo conflitos? Levanta a tua cabeça. Está vivendo conflitos? Está vivendo conflitos? Está vivendo um tempo de dúvidas? Está vivendo um tempo de incerteza? Está vivendo um tempo de tristeza? Está vivendo um tempo dos porquês? Levante a tua cabeça! Se é para Jesus, pode bater. Quando eu levanto a minha cabeça, eu percebo que entre a aliança que eu tenho com você, existe um pai. Entre a aliança que você tem comigo, existe um
Pai. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Quando eu levanto a cabeça, quando Abraão levantou, erguendo Abraão os olhos, me ajuda, ele viu o lugar de longe. Muitos virarão e dirão: pastor, ele viu de longe. Mas para nós é o suficiente ver o lugar de longe. Ele viu o lugar de longe. Coisa linda. Ele viu de longe. Não era de perto, era de longe. Me ajuda, não era de? Era de? Você já enxergou a terra. Agora você está no território da tua aprovação e você agora já enxergou o monte, mesmo sendo de longe. Isso lhe é suficiente. Isso me é suficiente. Deixa eu repetir: isso lhe é suficiente. Isso me é suficiente. Porque agora eu estou no território da minha aprovação, mas já vi o lugar que eu preciso ir de longe. De longe ele olha, e de longe ele vê o início da sua subida. O início da sua? Ele chega ao território depois de 3 dias. Ao terceiro dia, ele ergue a sua cabeça e vê o lugar de longe. Ele vê o início da sua subida. Depois de quantos dias? Depois de quantos dias? 3. Se você parar a sua caminhada no primeiro dia ou no segundo dia e não chegar ao terceiro dia, você não contemplará o início da tua subida. Só contempla o início da subida aquele que caminha 3 dias, mesmo sem saber para onde está caminhando. Se Abraão está indo, eu estou indo com ele. Você entendeu? Diga amém. No meio do território da tua aprovação tem um lugar que é o início da tua subida. Ele viu a montanha de longe. Ele viu a montanha. Se houverem críticas, se alguém virar para você e dizer assim: você está vendo de longe, você vai virar e vai dizer assim: pelo menos eu estou vendo. Deus deu a ele a visão, ainda que fosse de longe. Isso é lindo. Isso é lindo. Deixa eu liberar algo para a tua vida. Algo que vale a pena anotar. Eu vou citar a frase daqui a pouco. Pode ser que esteja muito distante, mas pelo menos você viu. Se você já viu, é o suficiente para não parar de caminhar. E aí eu cito a frase para você, para abençoar a sua vida: pode estar longe, mas isso te basta. Pode ser que esteja longe, mas isso te basta.
é saber que depois de 3 dias de caminhada exaustiva, 3 dias de caminhada que não foram fáceis, agora eu contemplo o lugar para onde Deus quer que eu vá. Agora eu estou vendo com os meus olhos, mesmo que seja de longe, me é suficiente, me basta, isso basta para a minha vida, porque eu entendo que esse lugar que Deus quer me levar, me conduzir, é um lugar ao qual outras experiências Ele fará comigo, nesse lugar. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu prossigo. Estou pulando aqui algumas coisas, por isso você me perdoa, mas eu quero poder dar prosseguimento a essa mensagem. Deixa eu voltar aos 3 dias. Deixa eu voltar aos 3 dias. Versículo de número 4 diz: ao terceiro dia. Repita comigo: ao terceiro dia. Sabe o que diz nesse texto? Para aqueles que entendam os 3 dias. Para aqueles que entendem os 3, é que ao término dos 3 dias, existe uma recompensa. Ao término dos 3 dias existe uma. Ao término dos 3 dias existe uma. Você está aqui, você faz parte desse ministério. Vamos bater um papo agora, só eu e vocês que vieram pela manhã. Já tivemos dias difíceis? Dias em que pensamos em muitas coisas. Pensamos até em desistir. Eu gosto de você que ser sincero. Mas você está aqui. Mas você está com todas essas incertezas. Você está ao terceiro dia. Chega um tempo de recompensa. Deus está falando conosco, irmãos. Talvez os dias não sejam os melhores dias da sua vida. Obrigado, Mateus. Talvez os dias não sejam os melhores dias. Talvez os conflitos permanecem, mas ao terceiro dia a caminhada é estreita, é difícil. Quantas lágrimas você pode ser que tenha derramado? Quantas vezes você foi ferido, ferida? Quantas vezes você se sentiu magoado, magoada? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você teve motivos a dizer: Abraão, não aguento mais, não suporto mais, eu vou embora. Você teve motivos para isso, mas você entendeu que entre nós existe uma aliança. Uma aliança. E aí, o Senhor vira e diz assim: tem um lugar alto,
reservado para todos aqueles que suportarem os 3 dias de caminhada. Agora eu não falo somente de 3 dias corridos no cronológico. O Cronos é aquilo que eu lido, é aquilo que eu domino. Eu falo do Kairos, o tempo de Deus, dizendo para ti: caminhe, não olha para o lado, não olha para a dificuldade, não olha para os impedimentos, não olhe para as barreiras, não olhe para as palavras que lhe foram ditas, não olhe para ninguém. Todas as vezes que as dúvidas vierem, erga a tua cabeça para o alto. Eu sou o Senhor que te guio, eu sou o Senhor que te alimento, eu sou o Deus que te sustenta. Erga a tua cabeça para o alto, continue a tua caminhada, prossiga, em nome de Jesus. Tu verás um lugar de renovo, tu serás elevado a uma subida que será o início de algo que eu tenho contigo, Abraão. Por favor, segure mais um pouquinho, que eu preciso terminar pelo menos a parte de agora, pelo amor. Ninguém poderá mudar o foco da sua visão, por mais cansaço que você esteja, quando os teus olhos estão fitos no alto. Ninguém, repita comigo: ninguém poderá mudar o foco da minha visão, enquanto os meus olhos estiverem fitos no alto. Só que eu anotei aqui o que me deixa louco de paixão. A Bíblia diz que no versículo 4, que eu estou tentando aqui evitar o máximo, passar por 5. A Bíblia diz o seguinte: ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Repita comigo: viu o lugar de longe. Quem viu o lugar? Abraão. O que o texto diz? Quem viu o lugar? Então, o que me deixa louco aqui é que Isaac não vê nada, os servos também não. A visão foi dada a Abraão, mas que não impedia aqueles que estavam com ele de prosseguir na visão que foi dada a Abraão. Fala assim: pastor, eu preciso entender isso melhor. Quer anotar? Anote. Nessa tua caminhada de 3 dias, Deus colocará pessoas que terão o prazer de caminhar com você, mesmo não tendo visto nada. Eu vou repetir a frase para você, tu pegar aí. Estou terminando agora. A partir da tua caminhada de 3 dias, Deus levantará pessoas que terão o prazer de caminhar com você, mesmo não tendo visto nada. Se você já viu, quem estiver perto vai contigo. Se você já viu, será o suficiente
para que aqueles que estão perto desejem ir contigo, ainda que mais à frente haverá uma impossibilidade para os servos, mas desejo há. Desejo? Vou repetir para você: se você já viu, quem estiver perto vai contigo. Mas eu encerro para trazer o sentido desses 3 dias para essa mensagem agora pela manhã. E aquilo que o Papai do Céu falou no meu coração. Eu não caminho com você por aquilo que você pode me oferecer. Por esse motivo somos tidos até como antissociais. Que eu detesto que as pessoas me olhem e me veem que eu me aproximei de você por aquilo que você pode me oferecer. Eu caminho com você porque entre nós existe uma aliança. Eu não vim aqui mudar a sua forma de pensar. Eu não vim aqui mudar a sua maneira de agir. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Mas eu vim aqui dizer a vocês aquilo que o Papai do Céu semeou no meu coração. Que a nossa caminhada tem uma história. E nessa história, decepções ou lágrimas talvez foram derramadas. Mas não me resume. O que me resume é o prazer que eu tenho em dizer que eu possuo contigo uma aliança. Repita comigo: 3 dias, tema da meditação. Irmãos, olha para o pastor. Eu não vim trazer uma mensagem para fixar as suas raízes aqui nesse lugar. Mas eu vim dizer para você: eu não sei o que valida na minha vida e na sua 3 dias. Eu não sei qual é o tempo referente a 3 dias. Mas o que me impulsiona é que nessa caminhada de 3 dias, todas as vezes que eu me canso, eu ergo a minha cabeça para o alto e observo que de lá vem o alívio que eu preciso, o socorro que eu necessito. Eu talvez não esteja conseguindo ser mais não é transparente, mas talvez, porque existem coisas que às vezes o Papai do Céu fala conosco que a gente tem dificuldade de expressar. 3 dias, amados. Olha para o pastor. Vamos caminhar. Não para não. Não desiste não. São só 3 dias. Pode ser que a nossa caminhada de 3 dias seja até a vinda de Cristo. Se Judas tivesse ouvido
Um amigo dizendo: cara, espera por 3 dias. Jesus não disse que morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia. Deus está dizendo para você: não tome decisões precipitadas. Ele se precipita e ele morre. Você está entendendo, amados? Ele morreu, mas morreu por quê? Porque se precipitou. Não se precipite. Não se precipite. Espera mais um pouco. Caminha mais um pouco. Siga em frente, porque olha para o pastor, não tem sido fácil para você, nem para mim muitas das vezes, mas entre nós tem algo que nos une. O que nos une é porque possuímos uma aliança. Maior que os meus desejos pessoais, maior que os meus desejos pessoais. Um dia, alguém entrou no meu gabinete e disse: pastor, repita comigo, pastor, nós oramos, durante alguns dias, e Deus nos disse que é tempo de irmos embora. É tempo de... Eu virei e disse: vamos orar. Vamos? E a minha oração foi: Senhor meu Deus, eles chegaram aqui debaixo de paz, estão saindo debaixo de paz. Abençoa-os para onde quer que forem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que eu ouvi depois? O pastor foi curto. Olha para o pastor aqui. Como que eu posso brigar com Deus para que você fique aqui? Se a pessoa chega para mim e diz: pastor, eu orei durante alguns dias e Deus nos disse que era tempo de quê? Eu não posso brigar com meu Deus. Quem falou foi Deus, irmãos. Quem falou foi quem? Quem sou eu? O pastor que hoje está, amanhã não está. 3 dias, irmãos. Não sei qual é o tempo de 3 dias. Eu não posso te dizer que durante 3 dias você não vai continuar derramando lágrimas, se entristecendo, exaurido, cansado. Eu não posso dizer, porque a caminhada é exaustiva. Mas eu tenho que te dizer que só há recompensa para aqueles que caminham. Deixa eu ir além aqui. Papai do céu me deu aqui. Repita comigo. Abraão possuía muitos servos, mas só 2 foi chamados para caminhar com ele. Existem muitos, mas Deus, Solange, escolheu você. Pastor, eu não estou apelando, nem faria isso, porque eu entendo que é Deus quem nos sustenta, e não digo sustentar financeiramente não, tira isso da tua cabeça. É Deus quem nos mantém, é Deus quem aquece esse altar,
É Deus quem faz, é Deus quem inspira. Mas eu estou te dando um alerta. Não saia antes de cumprir o propósito que te foi referido. 3 dias. Repita comigo: 3 dias. Caminhe conosco, por entender que entre nós há algo mais forte do que as nossas divergências. Entre nós há algo mais forte. Entre nós há uma aliança. Pastor Du é um exemplo nesse lugar. Na verdade, eles estão conosco desde o iniciozinho, lá em cima da oficina. Primeira semana Deus enviou eles para nós. Então conosco até hoje. Mas não significa que não permeie dúvidas. Mas eu vejo nele, todas as vezes que as dúvidas vêm, ele erguendo a cabeça para o alto. Porque nós entendemos que entre nós há uma aliança. Eu não vou quebrar a minha parte. Um dia nós estávamos propensos a enviar ele para uma outra igreja. E aí ele foi no gabinete e disse assim: pai, o meu chamado é ficar do teu lado. Você está entendendo? 3 dias, obrigado. 3 dias. 3 dias. Serão fáceis. Haverão dúvidas, vontade de chorar, decepções, porque agora eu caminho com você e você caminha comigo. Vocês entenderam? Foi a palavra que o Espírito Santo me deu para esse domingo pela manhã. 3 dias. Quantos dias? Quando eu respeito os 3 dias, eu entendo que após 3 dias, após há uma recompensa, só que os 3 dias não são meus, são do Pai. Deixa eu falar algo para você, para mim terminar agora. Amém. Estar nesse lugar. Pois esse lugar nada mais é do que a casa do Pai. Amém. Se você compreendeu, ofereça para Deus o melhor das suas palmas.
Olha para o pastor.